Sem dúvida que a obra de João Cabral de Melo Neto é uma das obras de maior expressividade da literatura brasileira no século XX e também em toda a sua história. Entendamos por quê. João Cabral de Melo Neto nasceu em 9 de janeiro de 1920, ou seja, nesse ano de 2020 a gente completa o centenário de seu nascimento. João Cabral, jovem, em torno de 20 anos, foi para a cidade do Rio de Janeiro. Ali se instalou com sua família, se formou diplomata pelo Itamaraty e viveu uma vida como diplomata, viajando por vários países na condição de embaixador e também de cônsul-geral brasileiro em certos países. E João Cabral vai viver até 1999, em 9 de outubro daquele ano, ele vai fechar os olhos pela última vez, aos 79 anos de idade. Então esse ano é um ano de homenagearmos João Cabral de Melo Neto, o Educandário Meusotes, na celebração de seus 30 anos, também de nascimento, de fundação, tem o prestígio e a honra de celebrar a vida e a obra de João Cabral de Melo Neto. E como se coloca João Cabral no âmbito do modernismo? É interessante observarmos que a geração a qual pertence João Cabral de Melo Neto tinha uma proposta, um viés diverso das gerações precedentes. A geração de 1922, pós-Semana de Arte Moderna, foi uma geração marcada pela inovação, pela ruptura, pela anarquia, pela liberdade total e absoluta de forma e de expressão. A geração de 30 foi uma geração construtora, que aproveitou o legado de 22, mas combinou também aspectos da literatura tradicional, de uma forma a equilibrar os elementos de inovação e de tradição. Já a geração de 45 é marcada por uma recriação da linguagem. Ela até apresenta um traço meio formalista, mas não é aquele formalismo parnasiano de final do século XIX, início de XX. É um formalismo de recriação, de reinvenção da própria linguagem. É nesse contexto que vai se enquadrar a obra de João Cabral de Melo Neto. A começar pelo seguinte: João Cabral de Melo Neto se coloca como um poeta ímpar na medida em que ele não toma como base de referência do fazer poético a inspiração. Para ele, a poesia não nasce de um lance raro, momentâneo, de criatividade, mas a poesia nasce de um processo construtivo da palavra. Combinação de palavra por palavra, devidamente organizada, através de um processo metódico. Então, o primeiro ponto da obra de João Cabral de Melo Neto é centrar-se na sua linguagem. A linguagem que vai ser reinventada por meio do predomínio do substantivo, da palavra concreta. Não é à toa que essa linguagem é uma linguagem considerada pétrea, tendo em vista que o poeta procura aniquilar o uso de palavras abstratas. O culto da forma que existe na poética dele é combinado também com a criatividade na combinação dos termos, na inventividade. O poeta foge claramente às questões subjetivas, foge aos textos de introspecção, procura combinar essa linguagem inovadora, pautada às vezes até mesmo num processo próximo à geometrização matemática, e combiná-la com uma temática extraída da realidade objetiva, ou seja, afastando-se de qualquer padrão subjetivo, pessoal, individualista da arte. A poesia dele, portanto, centra-se na objetividade de temas e também numa linguagem concisa, econômica, pétrea. O interessante é que dentro desse viés da linguagem, o poeta estabelece um processo de reflexão contínua do fazer poético, do processo artístico.
Isso manifesta-se, por exemplo, em obras como Psicologia da Composição, em que marca claramente a toada que o poeta impõe à sua poética, que é uma toada voltada para essa reflexão artística, voltada para essa recreação literária e linguística. Mas João Cabral de Melo Neto, por ter colocado essa limitação, né, em que ele nega, por exemplo, no próprio texto, a pujança do eu lírico, né, em verdade ele promove um processo inverso. O eu poético é colocado em ocaso, ou seja, é colocado num processo de hibernação. Para João Cabral de Melo Neto, o poema deve estabelecer por si mesmo a comunicação. Isso mostra o quanto a poesia dele procura ser impessoal. É interessante que a gente observa nesse aspecto que ele procura variar as formas poéticas. Isso principalmente em razão dessa limitação de temas voltados para a carga emotiva e para a própria expressão do sujeito poético. Daí ele vai procurar, na poesia do Nordeste, tradicional do Nordeste, as fontes de modelos poéticos para desenvolver a sua poética. Daí a presença da literatura de cordel, das trovas de natureza medieval, da utilização de combinações repetidas, como é muito comum na musicalidade da poesia tradicional do Nordeste. Todos esses recursos ele explora também na sua poética. E de modo também relacionado ao universo do Nordeste, da sua origem, ele vai desenvolver uma obra belíssima, que é Morte e Vida Severina, que vai focar a realidade física e também social do Nordeste brasileiro a partir de Severino, um retirante que sai do interior do sertão procurando melhores condições de vida no litoral. A trajetória de vida de Severino, né, até o litoral, até chegar à região da Zona da Mata e dali por diante, vai revelar o ambiente de opressão, de sofrimento, de morte que permeava outros severinos. Então é uma crítica fortíssima ao atraso do interior brasileiro, da região do Nordeste e ao domínio perene do latifúndio, inclusive latifundiários que levam à morte outros severinos. Então, observe como a obra dele é uma obra rica também sobre esse aspecto social ligado ao universo do Nordeste. Quando ele estava diplomata na Espanha, ele também produziu poemas belíssimos sobre a cidade de Sevilha e outras cidades espanholas, também mostrando seu caráter, né, pétreo, objetivo em sua linguagem. Então, João Cabral de Melo Neto é um ícone da literatura brasileira. Qualquer um que procure se aventurar pelos versos dele encontrará uma riqueza belíssima no âmbito da literatura nacional. E uma dessas belezas é inegavelmente o poema Tecendo Amanhã, com o qual a gente vai praticamente levar à conclusão essa breve reflexão nesse festival literário desse ano de 2020. Tecendo Amanhã é um texto belíssimo, inclusive que gera uma reflexão muito interessante para a organização da sociedade, principalmente após momentos de crise como esse que a gente está vivendo. Percebam só a beleza dos versos e da combinação que ele promove a partir da linguagem. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito, que ele o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem, os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. E se encorpando em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entre todos, se entretendendo para todos no todo, amanhã, que plana livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si, luz balão.
Eu concluo, por fim, com uma belíssima expressão de João Cabral de Melo Neto, quando de sua posse na Academia Brasileira de Letras, em 6 de maio de 1969, quando ele ocupou o assento 37 daquela academia, que pertencia, a Assis Chateaubriand. Inclusive, no seu discurso de posse, ele muito destacou a obra desse grande autor e mestre das letras de nossa literatura. E quando ele se dirigiu aos acadêmicos e aos presentes, ele fechou com uma expressão belíssima, o que, de certa forma, fecha esse nosso momento. O sentimento mais profundo se mostra sempre em silêncio. Não em silêncio, mas contenção. Então, fica aí essa intensidade desse momento, no silêncio de nossas casas, de nossos recantos, mas uma contenção de algo intenso que permeia a nossa vida e esse momento tão especial que é o Festival Literário em nossa escola. Olá, eu sou Letícia, professora de Língua Portuguesa e Leitura e Produção de Textos do 6º ano do Ensino Fundamental do Educandário Miosotis. O Festival Literário de 2020, Entre Teias e Textos, foi inspirado na obra literária de João Cabral de Melo Neto, poeta e diplomata brasileiro. O estudo da biografia do autor foi o ponto de partida para o trabalho desenvolvido pelo 6º ano. Há destaque para a grandeza da sua obra no cenário nacional e há destaque para os detalhes que compõem a sua vida. Encontros? Sim, com textos consagrados como Tecendo Amanhã, O Engenheiro, Alguns Toureiros, O Relógio e Morte e Vida Severina. Também constatações como A Paixão pelo Futebol, A Vida em Sevilha e o incômodo fato da cegueira progressiva. Nas aulas de língua portuguesa, divididos em grupos, os alunos trabalharam a declamação dos poemas do autor, a composição da biografia e também trabalharam no garimpo e exposição de frases e versos do poeta. Já nas aulas de leitura e produção, foram elaborados textos individuais com base na vida e na obra do autor. O Nordeste, o tempo, a Espanha, o futebol. Além disso, foram elaborados textos a partir da biografia do autor e da biografia do próprio aluno. Nessa edição do Festival Literário de 2020, a obra de João Cabral de Melo Neto é evidente com sua riqueza e também é evidente a sensibilidade dos alunos do 6º ano. Então, queridos alunos, queridas alunas, guardem no coração João Cabral de Melo Neto, o maior poeta de língua portuguesa. Durante esse período de isolamento social, a gente pôde aprender bastante coisa, né? E uma delas que ficou bem clara para nós foi a realidade de que o ser humano é realmente um ser sociável. Nós dependemos uns dos outros, nós precisamos estar juntos, né, complementando uns aos outros. E essa discussão, essa observação, podemos dizer, abriu as discussões a respeito da temática trabalhada pelo João Cabral de Melo Neto através do poema Tecendo Amanhã, né, onde nós vemos que um galo sozinho não tece uma manhã. Então, discutimos a respeito desse poema e também de outros, e como que funcionou isso, né? Durante algumas aulas de LPT, nós pegávamos um poema ou dois do autor e nós líamos o poema no início da aula, de maneira coletiva, ou um aluno era escolhido para ler o poema.
E depois nós conversávamos, né? Discutíamos a respeito da temática, discutíamos também a respeito das características do autor que poderiam ser observadas ali naquele poema. E, em seguida, víamos de que maneira aquele poema falava individualmente com cada um. Qual era o sentido que aquele poema tinha para cada um. A partir disso, os alunos eram convidados a produzir seus próprios poemas, inspirados naqueles que foram lidos em aula. E o resultado foi realmente maravilhoso. Os alunos fizeram também poemas a partir de imagens que retratam o cotidiano. E ficou bem claro para todo mundo, isso foi o que me chamou mais a atenção. A poesia pode estar em qualquer lugar. E tudo pode ser combustível para a poesia, como deixou bem claro o João Cabral de Melo Neto. E os alunos puderam entender isso muito bem, sobretudo aqueles que diziam ter mais dificuldades para fazer o trabalho da produção de um poema, né, para aqueles, assim, para quem parecia ser muito difícil, né, no final isso se mostrou de outra forma, isso apareceu para eles de outra maneira. Então foi uma experiência muito interessante e muito agradável, né? A gente pode dizer que aprendemos muito nesse período, aprendemos bastante, e sem dúvida alguma o João Cabral de Melo Neto foi um dos nossos maiores professores. O poema dramático Morte e Vida Severina é a obra do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto, que transformou em poesia visceral a condição do retirante nordestino, sua morte social e miséria. Morte e Vida Severina retrata a trajetória de Severino, que deixa o sertão nordestino em direção ao litoral em busca de melhores condições de vida. Severino encontra no caminho outros nordestinos que, como ele, passam pelas privações impostas ao sertão. A aridez da terra e as injustiças contra o povo são percebidas em medidas nada sutis do autor. Assim, ele retrata o enterro de um homem assassinado a mando de latifundiários. Assiste a muitas mortes e, de tanto vagar, termina por descobrir que é justamente ela, a morte, a maior empregadora do sertão. É ela que devem os empregos do médico ao coveiro, da rezadeira ao farmacêutico. Nota ao vagar pela zona da mata, onde há muito verde, que a morte a ninguém poupa. Retrata, contudo, que a persistência da vida é a única maneira de vencer a morte. No poema, Severino pensa em suicídio, jogando-se no rio Capibaribe, mas é contido pelo carpinteiro José, que fala do nascimento do filho. A renovação da vida é uma indicação clara do nascimento de Jesus, também filho de um carpinteiro e alvo das expectativas para a remissão dos pecados. Vamos acompanhar a dramatização da obra pelos alunos das turmas 181 e 182. Espero que vocês gostem. Olá, eu sou Letícia, professora de língua portuguesa do 7º ano do Educandário Miosotis. O Festival Literário de 2020, Entre Teias e Textos, foi inspirado na obra literária de João Cabral de Melo Neto, poeta e diplomata brasileiro. A turma fez um estudo sobre o autor e teve como ponto de partida a sua biografia. Destacaram-se então a grandeza da sua obra e os detalhes da sua vida. Houve encontro com textos consagrados como Tecendo a Manhã e Morte e Vida Severina. Eclodiram também fatos como a paixão pelo futebol, a vida em Sevilha, a cegueira progressiva. Após estudos e descobertas, a turma foi dividida em 3 grupos. Um grupo se propôs a declamar poemas do autor. Outro grupo pesquisou frases e versos do poeta e artisticamente os gravou na palma da sua mão. E ainda um outro grupo
registrou fatos marcantes da vida de João Cabral e compôs então a sua biografia apresentada aqui. Nessa edição do Festival Literário, a sensibilidade do autor é também perceptível na apresentação e na elaboração dos trabalhos realizados pelos alunos e pelas alunas do 7º ano. Querido aluno, querida aluna, desejo que João Cabral faça morada no seu coração e na sua lembrança. E tenha certeza de que nessa oportunidade você conheceu o maior poeta de língua portuguesa, João Cabral de Melo Neto. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. Nós sozinhos não conseguimos fazer nada. Precisaremos sempre de uma equipe. E é dessa forma que homenageamos João Cabral de Melo Neto, que vem mostrar que esse trabalho coletivo é tão importante para o desenvolvimento humano. João Cabral de Melo Neto, que vem trazer com a sua literatura inspiração, vem trazer sonhos, vem trazer reflexões. Nesses 30 anos de Miosotes, homenagear a escola, trazendo a bandeira desse grande escritor brasileiro, faz com que tenhamos um trabalho muito mais suave, mais leve e mais tranquilo. Então, dessa forma, homenagear João Cabral de Melo Neto é também homenagear o Miosotes, que em seus 30 anos de caminhada vem mostrando que a coletividade está acima da individualidade, que juntos somos mais fortes e juntos podemos mais. Nós, equipe da escola, alunos, unidos, podemos fazer a diferença. Um grande beijo a todos, espero que gostem e se divirtam com o nosso lindo festival. Um beijo. Meu nome é Valquineia da Rocha Constantino, sou professora de Língua Portuguesa, Literatura, Leitura e Produção de Texto do Educandário Miosotes. Já leciono há 15 anos nessa instituição de ensino. E fico muito feliz em estar presente no ano em que se comemoram os 30 anos do Educandário Miosotes. O nosso festival literário, um projeto de arte e literatura, vai homenagear o saudoso e talentoso escritor João Cabral de Melo Neto. Todo ano, cabe a mim, junto à turma de 3º ano do ensino médio, uma apresentação para o homenageado. Porém, esse ano, devido à atual circunstância, não foi possível. Mas vou deixar aqui algumas palavras em homenagem a esse grande escritor. O nosso protagonista, João Cabral de Melo Neto, nos mostrou em seus poemas muito expressivos e muito significativos uma verdadeira lição de vida. Se a vida é severina, conforme ele dizia, não sei. Se a educação pela pedra pôde ensinar ao homem, também não sei. O que eu sei é que estamos vivendo um momento de muita desunião, muita falta de amor. Então, num momento como esse, de festivais literários, em que nós possamos demonstrar, através dos nossos jovens, nos palcos virtuais, palavras que venham transformar o coração do homem em algo melhor, que o homem possa se unir, que o homem possa se entender, que o homem possa se amar. E que a música, a poesia, as dramatizações teçam uma linda tenda, unindo todos em um maravilhoso todo, e a lição possa ser apreendida, e que um galo sozinho
não tece um amanhã. Educandário Miosotis, meus parabéns pelos seus 30 anos de luta e de vitória. E que faça, como sempre fez, um belo festival. E parabéns ao nosso João Cabral de Melo Neto.